quero externar minha satisfação e alegria em poder estar mais uma vez tomando posse da tribuna para usar o que de bom tem. A palavra de Deus é o melhor. Quero agradecer o convite ao nobre amigo. Vem cá, Jona. É o John. Esse magrão aqui é gente boa. Ele é um grande pregador do Evangelho, jovem pregador, corajoso, disponibilizou-se estar aqui. Já é o segundo ano. O evento é o segundo, né? O estado você já conhece bem, né? Tanto o estado do Piauí quanto o estado do Maranhão. Que Deus continue te abençoando. Está aqui desde o dia 27? Desde o dia 27 você está aqui? Grande é a jornada. Deus tem muito plano na sua vida. Cadê o gordinho? Vem cá. Isso aqui é o fofo. É, o gordo e o magro. Os dois só andam juntos. Sempre juntos. O Robson também é um pregador, saço. Que Deus continue te honrando, viu? Você tem um bom amigo, tá? Quem tem amigo tem braço, tem perna, tem mãos. Quem tem amigo tem ajuda. O homem precisa de ter bons amigos, principalmente na trajetória de fé com a igreja. Que Deus continue te honrando. Amém? Já me deu o privilégio de estar em sua casa, em Guarulhos, onde eu morei também, em Guarulhos, dirigi igreja, fui pastor por muito tempo, pastoreando igrejas em Guarulhos, pastoreei em Guarulhos, pastoreei em Budas Artes, fui pastor em Campinas, fui pastor em Valo Velho e por aí foi, até chegar à trajetória bem itinerante. Pastor Chagas, Deus abençoe. Prazer em conhecê-lo. Obrigado por ter nos recebido aqui hoje. Amém? E Deus abençoe. Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus? Esteja de pé, por favor. Aqui é calor, mas eu já estou bem adaptado. Eu mudei de estado, estou morando no estado do Mato Grosso, conhecido como Mato Grosso do Norte. Temperatura de Cuiabá, temperatura da minha cidade onde eu moro, resido, que é Rondonópolis, é uma temperatura bem alta. Está 40, 41, 42. E aí sofri um pouco no começo. Eu morei sempre na região fria, fui criado no frio, São Paulo. E a temperatura daqui eu já conheço. Já andei bem no estado do Maranhão, conheço quase todas as cidades desse estado. Conheço quase todas as cidades também do estado vizinho, que é o Piauí, e por aí a gente já andamos bastante. São 31 anos pregando o Evangelho. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. A partir do versículo 1. Eita, glória. Aleluia. Que diz assim, senhores e senhoras: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu disse-lhe: que te hei eu de fazer? Declara-me, que é o que tens em tua casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, meu Senhor, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai,
pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasos e os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, eu irei falar sobre providência e provisão. Baseado dentro de um contexto histórico da Bíblia, nós temos alguns segredos a serem revelados dentro do conteúdo histórico da passagem deste faustoso livro segundo os reis de Israel, dos quais eu fiz propositalmente menção para vocês terem permeabilizado o vosso pensamento e não esquecer jamais do que será ministrado aos vossos corações. O que é providência e provisão? Providência é uma ação divina. É quando Deus resolve tomar para si próprio a decisão absoluta das quais ele assume o controle da situação que está totalmente ou parcialmente descontrolada, ambiente desorganizado, estrutura rompida, obstáculos que estão infiltrados em setores dos quais está trazendo prejuízos, danos para aquele ou aquela que está se dedicando para o reino de Deus. Providência. Recordo-me que quando ainda eu era criança, arrumava muitas questões, aquelas briguinhas infantis em escola, e sempre os alunos de mais idade, eles terminam ameaçando o aluno mais jovem ou de menos idade. Quando não se briga dentro da classe, ou na hora do recreio, que existia muito isso, hoje não, então a decisão dessa briga, o fator primordial, era se resolver no final da aula. Então aquele aluno mais afoito dizia para o mais novo: depois das aulas nós vamos conversar ou se resolver esta situação. E às vezes alguns enfrentam dificuldades pela sua expressividade de ser aluno mais educado, um aluno mais dedicado, e por este motivo termina atraindo para si algumas feições de irritabilidade invejosas daqueles que são menos propiciados no saber e no conhecimento, e por causa de picuinhas pequenas termina uma confusão ferrenha depois das aulas, e aí o aluno menor termina sendo espancado, agredido, chega em casa com hematomas, ferimentos, e começa a lamúria da reclamação, ou começa alguns com a desistência dos esforços de estudar e de retornar para a escola no seu dia seguinte. Então seu pai, sua mãe ou seus irmãos de casa mais velhos começa um baile de perguntas, dizendo: o que está acontecendo?
que você não está querendo mais ir para a escola. A mãe, por si própria, ela toma a decisão de levar o seu próprio filho, procurar o diretor ou o supervisor, a diretora da escola, a organização do secretariado, e pedir uma providência urgente para que ninguém venha mais espancar o seu filho. O que está acontecendo? Tanto o filho quanto a sua filha. Quando isto passa a ocorrer, então o cérebro maior, que é o centro do conselho escolar, passa a chamar os seus professores para algumas reuniões. E nessas reuniões é colocado na mesa em particular o assunto que vai definir a trajetória desta criança que está sofrendo bullying. Mas às vezes a rotina continua. Então já não vai mais a mãe, agora o pai assume o controle da situação. E aí o pai diz bem assim: eu vou tomar as devidas providências. Providência é uma ação de responsabilidade quando se vai resolver e estagnar um mal que está vivo dentro de um ambiente. O que é provisão? Provisão é quando você assume o controle pela providência e coloca na mesa os detalhes do ocorrido. Meu filho chegou com hematoma na perna, um hematoma no seu olho, um hematoma no canto da sua orelha e por aí vai, colocando na mesa. E a partir daquele momento ele diz: se isso continuar, eu irei procurar a justiça, os direitos da infância e colocar em prática as ações oficiais do Estado. Aí se chama provisão, um ato de suprir uma necessidade que está em deficiência dentro de um ambiente. Provisão também serve quando estamos ou quando alguns estão vivendo um momento precário, de dificuldades financeiras, uma má administração governamental, poucas indústrias no Estado, poucas empresas, poucos trabalhos, poucas instituições para preparar jovens para faculdades, universidades. Isso aí desencadeia quando se chega aos 18 anos, quando uma gama gigante começa a ter sonhos e necessidade de ter o seu emprego para prover para si aquilo que o seu corpo e o seu ser vivo precisa do dia a dia, o seu calçado, as suas vestimentas, o seu alimento. E aí depois vem os projetos futuros, se torna um empresário, uma empresária, um advogado, um juiz, um engenheiro, um promotor e etc. Um médico, uma enfermeira, e começa a exercer a sua profissão. De repente, acontece um descadeamento de desemprego, aquela fase que todos nós enfrentamos durante nossa vida. E aí tem as dívidas que foram feitas, as compras do cartão de crédito, aí tem as dívidas particulares, tem as dívidas do empréstimo ao banco, e de repente começa dentro de casa uma multiplicidade de dificuldades. Falta o gás e não tem dinheiro para comprar o gás, e falta o pão do café, só tem o dinheiro para comprar o café para a tarde, e de repente acaba o café, o dinheiro para se comprar o café da manhã, e começa a aumentar a dificuldade. Diminui a quantidade de alimento na hora do almoço, o café da tarde também passa a ser extinto, diminui também a quantidade do alimento do jantar, para ver se na semana consegue, com o que tem no armário, dentro do seu recipiente de compras, o alimento para a sua casa e seus filhos. A partir desse momento, o cabeça de casa e a cabeça de casa pensante começa a entrar em perturbação e perplexidade de como tirar sua família de uma situação tão indigesta, tão complexa, de uma situação precária. E aí começa-se a busca incessante e instante de trabalho.
trabalho. E procura em jornais, procura-se em redes sociais, procura-se pelos meios e os mecanismos da internet, aonde tem uma porta, aonde tem um emprego, para que consiga o seu salário mensal, para trazer para a sua casa o sustento e o pão de cada dia. Enquanto ele está buscando, às vezes até consegue uma porta, mas não é o suficiente pela sua adaptar a profissão e a sua formação. E começa a trabalhar em outro quadro, o salário se diminui e as dificuldades vão aumentando. Às vezes é uma casa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 filhos ou até mais. E o pai e a mãe entram em desespero. É neste momento que o ser humano começa a buscar recursos de todos os lados. Ele liga para um amigo, às vezes o amigo não tem e não pode lhe socorrer. Liga para um parente mais próximo e o parente também não pode lhe socorrer. Aí vem os traumas do passado. As agonias começam a ressuscitar e mutilá-lo durante a semana. Já começa a perder o seu sono, não dorme mais com tranquilidade, a cabeça ao travesseiro parece um pesadelo. E a partir desse momento começa a se estabelecer-se uma crise. E quando essa crise se estabelece, ela vai envolver o primeiro lado, é a questão física, a magreza, o mal da falta do alimento começa a tomar conta dos seus filhos, perdendo peso por não se alimentar em horário certo e não ter o sustento fiel de cada dia. Aí entra o trauma do desgaste mental, as emoções começam a bater, e aí começa a alterar todo o sistema nervoso dentro deste corpo. As emoções, a irritabilidade, o nervosismo, os gritos, as confusões internas e as questões vão se tornando complexas. Alguns pais, por si próprios, conseguem até mesmo em dificuldade acalmar um pouco a grande tempestade. Mas quando ela se estabelece com todos os caos e as pontes das crises começam a não dar mais oportunidade. Você vai para a direita, porta fechada. Você corre para a esquerda, a porta está fechada. Você olha para trás, não vê uma luz em um escape. Você olha para frente e parece que tudo se transformou em um grande labirinto. Cada lugar que você entra, mais dificuldade você começa a enfrentar. É nesse momento que você vai dizer: Deus, o que fazer? Como irei sair desta situação? Endividado, devendo para o vizinho, devendo para o agiota que está lhe ameaçando de morte agora, devendo às lojas, devendo a todo mundo na cidade, e a situação ficou insustentável. Será que eu saio na madrugada e deixo minha mudança e vou embora com minha família para não ver o fim da minha história e da minha casa? Ou será que eu permaneço na cidade e dou mal-estar à minha casa, dos meus filhos, me veem assassinado a quem me ameaçou de morte, porque eu estou devendo? E aí entra um desespero. É onde o ser humano começa a apontar a porta dos céus. O Espírito Santo, nesse instante, vai começar a estabilizar a situação para cima. Se embaixo nada deu certo, se aqui na terra está tudo difícil, se entre os parentes, entre os vizinhos, entre os amigos, a crise também estabeleceu-se e portas estão fechadas, agora chegou o momento executivo de Deus, ação celestial. Pega na mão da pessoa que está do teu lado, por gentileza, pega na mão desse crente, sorria para ele, sorria, diga para ele: quando tudo estiver fechado aqui na terra, quando as portas estiverem fechadas aqui na terra, ergue a tua cabeça e olha para o céu. Deus não vai te deixar na crise. Deus não vai te abandonar. Deus não vai virar as costas para você. Deus não vai esperar você morrer. O resultado final está para chegar. Ao teu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito, a última palavra não
sai da boca do homem, a última palavra, ela sai da boca de Deus. Se você acredita, levante uma de suas mãos e dê glória ao nome daquele que é justo, fiel e verdadeiro. A questão é, senhoras e senhores, neste capítulo de número 4, nós temos aqui uma crise totalmente estabelecida. A história nos conta sobre alguns personagens que ficaram para a história e todo o relato da humanidade. Aqui nós temos Eliseu, o profeta, o sucessor de Elias, aquele que deu continuidade ao ministério revolucionário do profeta Elias. A Bíblia menciona Eliseu como um homem que, antes de ser profeta, era discípulo de Elias, e ele deitava água aos pés de Elias. O termo deitar água aos pés de Elias, no hebraico, isto significa que quando Elias vinha cansado de suas trajetórias proféticas, dos movimentos proféticos, do trabalho profético, da oração, do jejum, da leitura da Torá, da lei do Senhor, e Elias vinha das visitas das quais tinha responsabilidade, visitar os órfãos e as viúvas. Então Eliseu pegava água e colocava as suas mãos. O termo deitar significa que quando ele colocava as mãos na água, as águas começavam a brilhar sobre suas mãos, e ele lavava os pés, lavava as mãos e também passava água na face do profeta Elias. Jorrava-se água das mãos de Eliseu. Eliseu agora assume o ministério profético de Elias para dar continuidade. E Eliseu, por sua vez, estava caminhando pelas terras de Sunem. As terras de Sunem ficava ao norte de Israel. E nesta cidade havia uma família. E esta família era um homem, uma mulher e 2 filhos. Ora, a Bíblia diz que esta mulher vai procurar o profeta Eliseu, sabendo a mesma que o profeta estava na região. Por que ela procura o profeta Eliseu? Ela procura, senhoras e senhores, o profeta Eliseu por conhecer os planos divinos da lei do Senhor dentro da sua casa. A vida de uma viúva, a vida de um órfão, tudo isso já estava escrito. Você sabia que a vida de uma viúva, quando uma mulher perdia o seu amado esposo, o seu marido, os impostos da sua casa era isento. O rei e nenhum governante poderia mais cobrar imposto desta casa. Em segundo lugar, morrendo o marido, os seus filhos também, pela lei, era proibido trabalhar como escravo em qualquer parte do reinado naquela época. Em terceiro lugar, uma vez que ela era viúva, o sustento oficial deveria ser semanal por alguns oficiais do reinado. Deveria visitar sua casa pela ordem do rei, pela ordem do primeiro oficial, pela ordem do sacerdote, para levar-lhes mantimento constante. Porém, a vida nos pega de surpresa em muitos momentos. Sabe, em Eclesiastes capítulo 9, Salomão escreveu, o grande sábio, e Salomão disse: ora, senhoras e senhores, tudo sucede igualmente a todos. Receba, Salomão disse: tudo sucede igualmente a todos, ao bom e ao mau, ao justo e ao ímpio, ao que serve a Deus e ao que não serve, ao que teme o juramento e ao que não teme o juramento. A diferença do justo para o ímpio, do santo para o impuro,
para aquele que serve e o que não serve a Deus, é que o homem sem Deus, quando a crise se estabelece, na maioria das vezes, se ele entender que amigos de sua região não irão lhe servir, lhe proporcionar uma porta, dar a ele um empréstimo, abraçar a sua situação, o que se ocorre? Na maioria das vezes o cidadão entra em desespero, em colapso mental, e fica tão perplexo, tão aflito, que ele pega uma arma, coloca debaixo do seu queixo, ou na ponta da sua testa, ou aponta a arma no seu ouvido e tira a sua própria vida, mutilando a dor e aumentando a agonia dentro da sua própria família. Pratica o suicídio. Justo é diferente. Quando a crise se estabelece, ele sabe quem é o seu Deus, ele sabe onde Deus está, ele vai onde Deus habita, ele entra onde Deus mora, ele chama Deus para a conversa. Essa é a única diferença. O ímpio morre e não sabe para onde vai, mas o justo, antes de morrer, ele já sabe o lugar que para ele está preparado na glória eterna do Senhor. Agora preste bem atenção. Quando eu disse aos senhores e às senhoras que esta mulher, ela tinha os aparatos da lei, porém ela tinha um marido, e este marido era um santo, um homem de Deus, era um homem justo, era um homem fiel, era um homem polido, um homem de caráter, de uma só palavra, um homem que trazia o balizamento da lei do Senhor sobre o seu viver. Quem era o seu marido? Deixa-me lhe contar aqui uma história para fazer ligação de dois textos e contexto. Quem era o seu marido? Ora, o seu marido era um dos filhos dos profetas. Na época em que este homem morreu, um dos grandes profetas antes de Eliseu começar o ministério, foi assunto ao céu pelo Senhor, levado por uma carruagem e um redemoinho. O profeta Elias, no tempo do profeta Elias, Eliseu ainda trabalhava na fazenda do seu pai, era campeiro, fazendeiro. Porém, neste tempo, Elias estava no auge do seu ministério. Quando a Bíblia diz que ele era filho de profeta, ou de uns dos profetas, é porque Elias, durante o seu ministério, praticou atos sagrados para Deus. Elias estabeleceu de volta o altar, Elias trouxe a lei do Senhor para Israel, e Elias manifestou a glória eminente de Deus em prodígios e sinais na casa de Israel. Neste período, Elias levantou a maior universidade teológica de todo o planeta Terra, para quem não sabe. Ora, é muito difícil hoje você encontrar em uma escola teológica, ou até mesmo pelas mídias, a escola interna, pela internet, como nós fazemos cursos, prestamos cursos, ainda pelas redes sociais, uma escola que tenha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, 15.000 alunos fazendo a escola teológica ou a escola de profeta. No tempo de Elias, Elias levantou 24.000 jovens para serem filhos e frutos de profeta. Esta era e foi a maior universidade de profetas na face da terra. Porém, o marido desta mulher fazia parte da escola de Elias, mas ele tinha um emprego. Qual era o seu emprego, pastor? Ele prestava serviço como mordomo oficial de primeira categoria no palácio do rei Acabe. Este homem prestava serviço para Acabe, de tal maneira que quando Elias profetizou para Acabe que não haveria chuva sobre a terra até que ele voltasse a falar com as nuvens, a Bíblia diz que só voltou a chover 3 anos e meio depois. Antes dos 3 anos e meio, diz a palavra que
Elias chamou o seu servo. Por sua vez, o seu servo se chama Obadias. E Obadias saiu com Acabe, ou seja, Acabe chamou Obadias e saiu à procura de Elias. Porém, Obadias recebeu a carta eminente para ir em todos os reinos, reino dos Moabitas, Amonitas, o povo de Edom, para procurar o profeta Elias. Perceba que a sua posição era muito elevada. E quando ele vai até os reis lhe respondem e diz: passou por aqui, mas já saiu, e nós não sabemos aonde ele é levado, pois na mesma hora que está aqui, está ali e também está lá. Esse era Elias. Obadias volta ao palácio. Acabe toma um cavalo junto com Obadias, com a falta de água e a seca tomando conta da sociedade, e sai em busca de água e não encontra água. E a Bíblia diz que naquele dia Obadias encontrou o profeta Elias. Então, descendo no seu cavalo, Obadias vai até o homem de Deus e lhe faz uma pergunta: és tu o meu senhor Elias? E ele responde: o que é que eu tenho contigo, ó homem? Ele diz: eu sou Obadias, e o rei está à tua captura, te procurando, te buscando. Sabe qual é o problema, senhoras e senhores? Acabe jamais iria achar Elias. Quem Deus esconde, olho humano não encontra. Quem Deus esconde, macumbeira não encontra. Quem Deus esconde, tranca-rua não encontra. Quem Deus esconde, pombagira não encontra. Quem Deus esconde, jucaveira não encontra. Debaixo de suas asas estarás seguro, escondido por Deus. Elias não era movido a gasolina, Elias não era movido a álcool, Elias era movido a unção de Deus, Elias era movido por Deus. Então lhe disse Elias: vai tu, homem, que assim o Senhor me disse, que ainda hoje eu devo me apresentar a Acabe. Eu não vou pelo chamado de Acabe, eu não irei pelo desejo do seu coração. Está ouvindo, meu senhor? Como é seu nome mesmo? Ele diz: Obadias. Naquele momento, Obadias começa uma lamúria em lágrimas e diz para Elias: meu senhor, sabe que o meu rei é um homem difícil de se lidar. Se eu ir até ele agora e contar ao mesmo que lhe encontrei vivo, ele não me deixará. Por favor, vamos comigo. Então Elias lhe diz: me mostra algo que me faça andar contigo, caminhar contigo, estar contigo agora. Ele diz: sabe, Jezabel, o senhor está sabendo que Jezabel mandou matar todos os profetas da casa de Israel? Ele diz: estou sabendo, porém havia 100 profetas. O senhor ficou sabendo que alguém escondeu 100 profetas e deu pão e água para eles? Estou sabendo. Quem foi? Disse: foi eu. Então Elias lhe disse: assim eu vou. Você ama profeta, gosta de profeta, você guarda profeta, alimenta profeta, dá água para profeta, fica ao lado de profeta. Quem está entendendo a voz de Deus aqui hoje? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Elias disse: então você fala a minha língua. Se você fosse um fofoqueiro, eu não iria com você. Se você fosse um televisioneiro, eu também não iria com você. Se você fosse um viciado em Facebook, eu não iria com você. Se você fosse um viciado em TikTok, Kawaii, eu também não iria com você. Mas você é responsável. Você ama profeta. Você auxilia profeta. Você carrega amor. Meu Deus, quem ama profeta? Levante a mão que eu quero ver. Quem ama de verdade, quem é profeta? Aí eu vou com você. Permita-me eu continuar a pregar. Obadias conduz Elias até o rei Acabe. Permita-me, meus senhores, Acabe vai morrer. Na morte de Acabe houve uma
de Acabe. O seu filho Jorão assume o trono de Samaria. Porém agora, segundo a palavra, quando Jorão assume o pedestal da honra, ele desequilibra o governo de Israel espiritualmente e economicamente, se torna um caos. Já havia o problema da crise de Acabe, agora com ele a crise aumentou. E quando essa crise aumentou, ele começou a utilizar a desordem na casa do Senhor. O que é desordem, pastor? Ele começa sobre si a levantar os altares de Baal, e ele entra no pecado de Jeroboão, e neste mesmo pecado ele começa a prática da idolatria. E como não se bastasse, ele começa a apunhalar as viúvas e os viúvos, cobrando-lhe impostos, fazendo com que eles agora paguem aquilo que Deus disse que não era para pagar, tirando o pão de quem precisava, tirando o alimento de quem necessitava, levando o azeite de quem trabalhava, levando os gados de quem tinha campo, tirando as ovelhas e a lã de quem lutou pelos seus bens para cuidar da sua família. Permita-me eu lhes dizer, alguns pregadores afirmam que na morte de Obadias, do marido desta mulher, Obadias era desequilibrado em economia, não soube controlar as dívidas de casa. Não é verdade, senhoras e senhores, não, porque a palavra Obadias, o termo original, quer dizer aquele que é sábio e intelectual e gera intelectualidade. Assim era Obadias. Obadias só assume a posição de ser o mordomo oficial de Acabe porque primeiro ele era conselheiro real, segundo, administrava a renda alimentar dentro do palácio de Acabe, terceiro, a compra e a venda interna e externa também passava pelos cuidados de Obadias. Era um homem de credibilidade, era um homem de credibilidade, comprava, pagava, administrava. Isso quer dizer que sua linha de crédito em todo Israel era uma das maiores linhas de crediário de compra e venda. Ele fazia negócios. A sua casa não era uma casa pobre, a sua casa era uma casa rica. Seu filho, seus 2 filhos e a sua esposa eram os bens em vida e traziam riquezas internas. Porém, na morte de Obadias, algumas questões financeiras ficaram para serem resolvidas. A morte não avisa quando vai chegar, não. A morte não avisa quando vai entrar, jamais. A morte não vai mandar um zap para você e dizer amanhã 10 horas eu vou te levar. A morte não vai te enviar um direct no Instagram e dizer amanhã às 11 horas eu vou almoçar com você. Não, a morte não avisa. Pegou Obadias de surpresa. Deus o levou para o seu descanso. Porém, quando Obadias é sepultado, dentro dessa casa se estabelece agora o sentimento de perda. Um dos piores sentimentos da nossa vida é o sentimento de perda, o sentimento de perda. Você, como eu, já está sabendo sobre a catástrofe aérea que aconteceu agora em São Paulo. O avião que saiu com 62 passageiros da cidade de Cascavel, que eu conheço muito bem, já preguei muito em Cascavel, e o avião saiu, decolou às 11 horas da manhã para chegar na cidade de Guarulhos, cidade do Robson.
cidade do Johnny, a partir da meio-dia e 15. Porém, ao se aproximar e começar os planos de descida, com 10 mil pés de altitude, já começou a implicação de frio e gelo. Para quem não sabe, quanto mais alto vai a aeronave, mais frio se torna a altura. 10 mil pés, então vai atingir aproximadamente 40 graus abaixo de zero. Mas por que o avião não vira uma pedra de gelo lá em cima, pastor? Porque dentro do sistema da aeronave, do aerofólio, dentro do seu sistema, existe um magnético que não permite que o gelo toque na aeronave. Porém, essa aeronave, ela é abaixo daquelas que tem turbina, e ela tem a altura certa para voar. E jamais o piloto imaginaria que na altura de 5 mil pés encontraria reflexo de pedras de gelo. As nuvens estão densas nesta época do sul e no sudeste. O frio, 15 graus na cidade, mais 38 graus a 5 mil pés. Nessa altura, a aeronave turbohélice começou a congelar as duas asas e o sistema não funcionou, falhou, porque é coisa criada por homem. Tudo que o homem faz um dia vai falhar, não é perfeito. E também tem o desejo de Deus e a vontade de Deus. Deus tem 3 vontades para executar a sua ordenança. A primeira vontade de Deus é decretiva. Decretou Deus, está decretado. Assinou Deus, está assinado. Carimbou Deus, está carimbado. Aleluia! A segunda vontade do Senhor é a vontade secreta. Dentro da vontade secreta de Deus é aonde se revela o poder de Deus para seu povo. É onde estão os detalhes da providência e da sua provisão. A terceira vontade de Deus é chamada vontade revelada. Os decretos se manifestam quando Deus quer, diabo não impede. Quando Deus quer, o homem não impede. Quando Deus quer, as nuvens não impedem. Quando Deus quer, o sol não impede. Quando Deus quer, o inferno não impede. Quando Deus quer, o governo não impede. Quando Deus quer, o presidente da república não impede. Não há ninguém capaz de conter o querer, o desejo, a vontade, a permissão e a revelação de Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Coloque a mão direita no ombro desse crente e diga para ele: quando Deus quer, ninguém impede. Eu sinto o mover de Deus dentro dessa casa. Eu sinto a ação de Deus dentro deste ambiente. Os céus estão abertos para mover a tua vida e a tua história. Quem te trouxe aqui hoje não foi o homem, mas foi a vontade de Deus. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Eterno. Senhoras e senhores, preste bem atenção. Então a mulher vai à procura do profeta Eliseu. Como era que ela
A viúva era isenta de tudo para o reino. Se a viúva quisesse servir algo ao reino, era de livre e espontânea vontade. Nesse momento, os credores começam a saquear as casas das viúvas e dos viúvos. De que forma? Como era que se cobrava a dívida? A primeira coisa que eles iam na casa: não pagasse imposto, teus impostos esse ano, mas eu não preciso pagar. A lei do Senhor me diz que eu sou isenta, meu Senhor. Mas o cobrador diria: mas o rei ordenou. E na mudança de rei, as ordens devem serem cumpridas. Paga com o que tem. Todos os utensílios da casa eram levados. Mesas, peças de ouro, brincos, colares, joias, tudo que tinha na casa era saqueado. Vasos eram levados. No próximo ano, e a dívida vai aumentando, no próximo ano voltam os cobradores. O que era que eles levavam agora? Seu gado, suas ovelhas, também agora era levada. No terceiro ano, a dívida ia aumentando injustamente. Se existe algo que Deus não se agrada, é de injustiça. Sabia disso ou não? Nunca queira prejudicar alguém por inveja. Puxar o tapete de alguém por inveja. Falar mal de alguém por inveja. Denigrir a imagem de alguém por inveja. O que é o invejoso é o incapaz. O que é o invejoso é um crápulo, uma crápula. O que é o invejoso é um insuficiente de capacidade, por não ser como você, por não ter o que você tem, por não chegar aonde você chegou, por não possuir o que Deus te deu, por não comprar o que você comprou. Então o invejoso começa a apelar. Se você compra um carro, o invejoso diz: quero ver ele conseguir pagar as parcelas, ou IPVA, morde a língua, abençoa. Esse é o invejoso. E a invejosa, todo ambiente que tem um invejoso ou uma invejosa, sempre existe palavras negativas. Se comprou, não paga. Se pagar, não segura. Se segurar, estraga. Se estragar, vai chorar. Isso é o que o
seus bens, levaram as joias, levaram o seu ouro, levaram sua prata, levaram os seus animais, até o cachorrinho Totó, eles levaram o gato Filó, levaram também o gatinho, levaram tudo que ela tinha. No quarto ano, vieram de novo e disse: agora iremos levar os teus 2 filhos. Permita-me explicar por que levar os 2 filhos. Os 2 filhos são frutos intelectuais, criado pelo sábio. Não se levava a escravos se não tivesse qualidades. Você quer ver? Livro de Daniel, capítulo 1, quando o rei Nabucodonosor deu a ordem a Aspenaz e Arioques e disse: trazei para a Babilônia de Judá os príncipes de Judá. Segundo a Bíblia diz que entre os filhos de Judá, apenas 4 passaram no oficial concurso nacional da Babilônia. Diz o texto, e entre eles estavam Azarias, Ananias, Misael e Daniel, que posteriormente alteraram seus nomes: Sadraque, Mesaque e Abednego. Disse o rei da Babilônia: as características dos jovens que eu quero para trabalhar dentro do meu palácio: primeiro, jovens bonitos; segundo, que não haja defeitos; terceiro, formosos no parecer. Formosura é aquele que sabe combinar peças de roupas, cores de roupas, que lhe traz formosura. Mas eles eram bonitos em rosto, eram bonitos em estatura, e não tinha mancha, máculas, nem rugas sobre o seu corpo. Continua a 4ª característica: que sejam inteligentes. A 5ª característica: que sejam sábios. A 6ª característica: que tenha ciência e a sabedoria dos deuses. Para quem não sabe, os 2 filhos da viúva tinham essa característica: bonitos, formosos, habilidosos, inteligentes, sábios, e eram cientes em ciência física. Perfeito era eles. Quem não quer levar 2 jovens perfeitos como esse para administrar sua fazenda, para administrar o seu escritório, para administrar sua indústria, para administrar sua loja? Quem não quer esses 2 rapazes lá trabalhando? A riqueza chega. Lembra de José? A Bíblia diz que José disse a Potifar: deixa-me cuidar dos teus bens. E em menos de 1 ano, José tirou Potifar das dívidas e da crise. O rei mandou levar os únicos filhos desta pobre viúva, endividada injustamente. Mas existe um Deus no céu. Levante a mão direita que eu vou profetizar. Deus manda dizer para alguém na noite de hoje: Deus manda dizer, levante a mão, para alguém na noite de hoje: você não vai passar vergonha. Se eu fosse tu, dava glória a Deus na sua.
Deus vai te honrar, meu filho. Deus vai te honrar, minha filha. Na entrada e na saída desta cidade, Deus vai te honrar. Quem está entendendo a voz de Deus? Haverá um resultado grande de Deus para você. Ela encontrou o profeta, homem de Deus, e ele lhe disse: sim, senhora. O que queres? O marido de tua serva morreu, mas ele era um homem temente a Deus, um homem justo, um homem digno, um homem fiel. Pastores, parece que eu vejo Eliseu perguntar: ele tem nome? Tem. Como se chama? Obadias. Eliseu dá um sorrisinho colgate para ela. É aquele que guardou os profetas. Confirma, senhora, depressa, que meu coração está ardendo. Confirma, confirma, confirma. Ela disse: sim. E qual é o problema? Qual é o BO que está pegando na sua casa? Porque eu estou me sentindo em casa. Era isso que Eliseu queria dizer. Estou me sentindo à vontade. Casada com um homem digno que guardava profeta, lutou pelos profetas, escondeu o profeta, deu água para o profeta, deu pão para o profeta. Tem gente que não sabe honrar profeta. Tem gente que pensa que profeta é pastel de esquina da Terezinha. Não é não, senhora. Não é não, meu senhor. Profeta calibre é outro, é alto. Existem vários tipos de armas, sim ou não? Existe. Mas existe um 22, é uma arma. Mas não é um 38. O 22 você atira, vai perfurar, mas não vai te levantar. O 38 vai empatar e vai arrancar o cidadão do chão, ou o elemento. Existe 38, existe, mas existe até assim, 380. A Glock. Existe fuzil AK. Existe a AK-44. Fuzil R15. Eu subi no Morro do Rio, estava pregando nas comunidades agora o mês passado. Preguei na Rocinha, complexo, da Maré, complexo, do Alemão. E eu tive nos complexos mais tenebrosos, aonde você vai entrando nas ruas, de mamando a caducando, todo mundo tem arma. Adolescente de 12, 13 anos, armado até os dentes com fuzis. E ali eu vi de perto a quantidade de armas poderosas que a malandragem tem, as forças armadas, nossa, tem também, até mais. Mas assim, eu presenciei, que eu fui pregar, e termina que esses elementos vão para a igreja, pedem oração, você tem que orar. Eles não entram no culto com as armas, deixam as armas do lado de fora, choram, a maioria é filho de crente desviado também, é um rebuliço danado. Escute aqui, são armas. A mesma coisa é profeta. Existe o homem de Deus, amém? É um servo santificado, temente, sincero, obediente, justo, dignificado de honra, homem de Deus. Mas existe o homem de Deus, profeta. Senão todos seriam homem de Deus, todos. Mas existe homem de Deus, sacerdote, já muda as credenciais. Profeta é uma marca, profeta é uma unção diferente. Profeta é aquele que chega não para levar, é aquele que chega para deixar, é aquele que chega não para fofocar na casa da irmã Teresa,
É aquele que chega para arrancar a fofoca da casa da Terezinha. Profeta não fala mal de ninguém. Se você vê um bestalhado, uma bestalhada falando mal de alguém, batendo com a língua na tramela desses dentes vai carregado, e diz: eu sou profeta, eu sou ungido, é uma burra, mas uma égua, tu nunca foi profeta. Profeta chega para apaziguar e não para aumentar a confusão. Não deu glória porque pegou. Eu sei que doeu, mas fazer o quê? Tu é profeta? Tu já leu a Bíblia inteira? E como tu diz que é profeta? Tu é profeta? Tu ora quantas horas por dia? Sabe quantas horas orava o profeta? De 6 a 8 horas por dia. Profeta não fica de casa em casa batendo de porta em porta. Não, profeta é diferente. Primeiro que os profetas muito mal saía do santuário. Só saía para visitar alguém quando Deus mandava. Profeta não fica pedindo chave de carro para ninguém, não. Se precisar de um carro, Deus vai mandar alguém abençoar ele. Profeta não fica dizendo: me dá tua casa para Deus te honrar. Isso é um vagabundo, salafrário. Quando Deus quer honrar alguém, honra. Eu já ganhei 7 carros nessa minha trajetória sem pedir. O cara chegar para mim e dizer: Deus mandou entregar esse carro para o senhor. Profeta não anda com o GPS da terra. Profeta tem GPS no céu. Se é pentecostal, levanta a mão. Profeta tem limite. Profeta não fica procurando cabeça de gente rica para profetizar a bênção. Profeta vai na casa do pobre, da viúva e do necessitado, do órfão, e profetiza prosperidade na terra seca. Jesus mandou Elias ir aonde? Na casa de uma viúva em Serepta, pobre. Jesus visitava quem? Os pobres. Tem 3 ricos que foram atrás de Jesus. Jesus nunca foi atrás deles. O primeiro riquinho foi ter com Jesus de noite para ninguém ficar sabendo. Cheio de frescura. Por que não foi durante o dia? Respeita. Quando ele chegou, Jesus já deu uma balada. É necessário tu nascer de novo. O segundo, Simão, fariseu. E para quem não sabe, o terceiro riquinho era uma mulher. Pouco sabe disso. Chama até ela de prostituta, e ela nunca foi prostituta. Ela era rica. Maria Madalena. Não foi Jesus a mulher dela. Em Lucas diz que ela e Joana
Tem igreja que a gente vai, a melhor cadeira é para o Ziguinho, para as madames, que parece mais uma perua enfeitada. O crente pobre não sobe no altar. Mas se aparecer um riquinho aí, filhinho, né? Um Mauricinho, já escolhe um cantinho para ele. Se aparecer uma Patricinha, já chama ela para frente. Fica não, atrás. Atrás ela é arquibancada. É pra casa pra todo mundo. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Eu estou sentindo. Deixa Deus tratar. Senhores e senhoras, a coisa é séria. E dá as credenciais do teu marido. Ela disse, está aqui. O que tens em tua casa? Aleluia! Só sobrou uma botija de ar. Sabe o que ela está dizendo? Levaram tudo que eu tinha. E agora disseram que vão levar os meus 2 filhos. Existem 3 heranças sistemáticas. A primeira herança sanguínea, herança genética, pai e mãe. 23 cromossomos de cada lado. Um pedaço da mãe e um pedacinho do pai. Metade da mãe e metade do pai. É eu e você. A segunda herança herdada é os bens que o pai deixa para os seus filhos. Todo Israel, para quem não sabe, até hoje é assim. Todo Israel vive de herança. O pai deixa para o filho deixa para o seu filho e vai. Sabia disso ou não? Herança. E a terceira herança é gratuita. Paulo disse, nós somos co-herdeiro de Cristo pela fé de Abraão. Então somos herdeiro, porque a graça 2:8 de Éfeso, vocês sabem, a graça é um dom. Herdamos o dom pela fé. A herança deles é uma herança paterna. E Deus determinou que herança não se vende. Lembra de Nabote? Disse para Acabe disse, troca na vinha. Disse, não posso. Então me vendes. Não posso. É uma herança. Não vendo, não troco. Se tu me dá, ele disse, pior, não te dou. Sou besta. Não vou desfazer daquilo que meu pai me deixou. É aqui que eu lembro do papai, é aqui que eu lembro da minha mamãe. Sou herdeiro.
Quando ela disse que irão levar a Deus 2 filhos, Eliseu pasmará. Deu uma olhadinha, colocou a mão na cabeça, passou a mão na barra, irmã, e disse: a casa está bagunçada. Jorão está virando Israel aos avessos. Até dos necessitados ele está cobrando, e agora quer levar como escravo. E ela diz: essas 2 joias preciosas que Obadias deixou para mim, por favor. Tu tem um vaso de azeite então? Tenho. Pega teus 2 filhos. Ele não manda, ela manda os 2. Conhecia matemática, cálculo, peso, e mandam buscar vasos em preço. Obadias e a família tinha boa com. Põe a mão no ombro de alguém aí, por favor. Olha de lado agora. E diz para ele: como está a tua conduta na tua rua? Está devendo a irmã da avó? Está devendo a irmã da natura? Está devendo a irmã da Mary Kay? Está trocando de rua agora quando vai trabalhar? Está andando 1 quilômetro a mais para não pagar? O irmão da padaria. E aquele bifão que tu pegou lá e disse: não, para me comer, amanhã eu passo aí. O amanhã seu está parecendo o amanhã de Deus, né? 1000 anos. Está devendo a açougue também. Se ela vai mandar os filhos buscar vaso emprestado, era sinal que a conduta de Obadias era comprar e pagar. Porque a gente, você empresta algo a alguém que está devendo? A conduta dela é tão pura, e do marido era tão honesto, que mesmo devendo, tem saldo. Será? Vamos supor, olha o tanto de bem que esta família fez pela população do seu país. Sabe por que ela manda os filhos? E Eliseu pede para mandar os filhos? Porque normalmente quando se manda criança, alguém diz: vai, está me devendo, e ainda manda os meninos. Como é que está a tua credibilidade aí? Vou mudar a palavra. Deixa eu colocar um português mais claro, estou falando difícil. Como é que está a tua moral na sociedade? Vizinha, sim, meninos. Mamãe perguntou se a senhora e o senhor não empresta vasos vazios. Empresta. Mas todos que tiverem vazio. Está, eu tenho 3 aí. Tá. O outro tem 4. Vamos levando. E vaze. Quando acabou os vasos, Eliseu lhe disse: dentro do teu vaso tem o quê, senhora? Só tem um pouquinho de azeite. Acabaram-se os vasos dos vizinhos e acabou. Ninguém tinha uma unha para falar mal dela. Pegaram o vaso
lições aqui agora. Lição número 1. Entra e fecha a porta. Bem fechado. Isso se chama privacidade. Resumindo, privacidade. Cuida da tua vida, que da minha cuido. Não vai ver se eu estou na esquina. Salomão disse que quem entra em briga alheia pega um cão pela orelha. Tem gente que é muito intrometida. Irmão, irmã, aprende aí aonde és convidado. Se não te convidou, não te intrometa. E não ache ruim. Jesus um certo dia disse: quando entrares em um ambiente que foi escalado pessoas grandes e famosas, não vais tu sentar na primeira cadeira sem ser convidado. Conselho de JJ Nazareno. Pois, chegando o convidado oficial, tu serás tirado e o grandão sentará. Jesus está dizendo: eu não quero ver tua cara com cara de tacho. Me tiraram da minha cadeira, não era sua, não foi convidado, foi de bicão, agora aguenta. Seja mais humilde, seja mais simples, fica no teu lugar. Na hora certa, Deus não te erra de endereço, é você. Ele tira o grande e coloca o pequeno para sentar na hora de Deus. Se entendeu, joga a mão para cima e dá um glória bem gostoso para. Segunda lição. Primeiro, privacidade. Segundo, tapar os ouvidos para não ser influenciado. É isso aí. Tem coisa que se eu ver eu não me escandalizo. Mas se já tu vê, tu se desmonta todo. Conta para todo mundo e ainda deixa a igreja. Como se a igreja tivesse culpa. Por que fechar a porta? Porque os filhos eram novos. Tem coisa que tem que se resolver dentro de em 4 paredes. Vizinho não precisa ficar sabendo. Por que é que tudo que você sabe já? No Antigo Testamento, Deus cansou de colocar lepra na língua e na testa dos impuros. Hoje, se ainda fosse o tempo de Deus na lei, Deus ia colocar lepra nos dedos do WhatsApp. Aí manda assim, ó, tá sabendo? Aí o outro tá lendo de zap, já pega com ele. O que foi que eu fiz agora? Não é contigo não. Nem te conto. Ué, tu já tá entrando porque não quer contar, diabo. Conta logo. Aí pega aqueles memezinhos de fotinha. Ainda enfia tirando onda do cara.
10, terceira lição. A conduta interna não pode ser revelada para conduzentes, não condutores. Condutor é aquele que é responsável por conduzir. Conducente é aquele que não é responsável, mas quer conduzir. Aquilo que não é para você fazer, deixa eu ir na Bíblia. Quem gosta da Bíblia? No dia que Joabe matou Absalão, pendurado pelos cabelos na árvore, filho de Davi, tinha 2 mensageiros que levavam notícia para o rei. Mensageiro oficial, não é qualquer um que levava notícia para o rei, mesmo acontecendo uma desgraça. Tinha a pessoa certa que chegava e dizia: aconteceu assim, 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 eu vi, eu estava lá, tal hora, assim, assim, assim. Aí Ahimaas, Cusi, aliás, viu o acontecimento. Joabe matou, enfiou a espada, fez uma selva no defunto. Quando ele vai saindo para contar ao rei o que viu, que o rei estava esperando, aí chegou o outro não viu, não estava lá, vinha de longe, estava de passagem. Só deu uma olhada e disse: já vou contar ao rei que o inimigo do rei morreu. Aí de longe o rei estava esperando o resultado, se Absalão vinha vivo ou morto, seu filho. Quando o rei deu uma olhada no palácio, da varanda, perguntou para o oficial: como é o andar do homem? Isso era uma notícia. Pelo jeito é uma notícia que não é boa. Vem respirando ofegante. Davi disse assim: me dê a notícia, oficial. Ele disse: olha, eu não estava lá, eu não vi, eu só vi ele morto. E só sei que está acontecendo um grande alvoroço. Davi olhou, se indignou, ficou vermelho igual pimenta. E disse: só isso? Só. Guarda, separe esse mensageiro. Leva ele para o cantinho da misericórdia. Lá veio um verdadeiro mensageiro agora. O que viu estava pertinho do assassinato. Majestade, a vitória hoje se tornou em derrota. Está escrito isso. E naquele dia a vitória tornou-se derrota. Porque todo Israel viu o rei chorar, gritar e lamentar pela morte do filho de Absalão, o maldoso. Aconteceu assim, 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 assim. Ele vinha correndo no cavalo. O cavalo galopou. Ele tinha um cabelo grande, né? Cabeludo, Absalão. Tinha ouros na ponta do cabelo. E o cabelo subiu, enganchou na árvore, no galho de árvore. Ele ficou pendurado. O Joabe veio com uma lança e o atravessou. E ele está morto. E o sangue aonde caiu ainda estava gotejando quando eu saí de lá. O rei disse: pega o mensageiro que não viu, disse que viu sem ver, estava sem estar, e os mata. Você viu? Não. E por que você está falando? Presenciou? Não me disseram. Você consegue ser influenciado fácil demais, não? Você não acha? Você é fraco demais? Que estrutura você tem para ser um profeta? Profeta, quando escuta algo de alguém, ele diz: eu vou orar. Fulano fez isso, 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 isso. Ele diz: você viu? Não, estão dizendo. Então eu vou já começar orando por você. Dobra o joelho. Sai, Satanás, desse corpo que não te pertence. Agora eu vou orar. Levante a mão direita, deixa eu liberar. Se tu não tem mensagem, não atravessa a carruagem, filho. Só fala o que Deus
Ao contrário, é balela. Só abre a boca quando ele ordenar. Só. Tem glória a Deus aí, Gelinho? Cadê os adoradores pentecostais que veio receber a presença? Tem barulho aí ou não? No dia em que Jesus se deparou com um gago surdo, a primeira coisa que Jesus fez, tocou no chão com saliva, untou, mandou ele abrir a boca, fez um sinal, ele abriu, ergueu a sua língua e colocou debaixo da língua, cuspiu dentro da boca dele. Mesmo assim, ele ainda não falou. Ele só vai falar quando Jesus disser: Éfata, abre-te boca, espata a língua. Tem crente aqui que está com medo, meu filho. Será que o pastor vem? Já vi, está vendo ele? Está aqui. Será que ele vai pregar igual prega no Gideões? Estou pregando. É tu que está desavisado aí, não recebeu nada ainda. Tu está mais interessado em olhar na minha cara do que receber a mensagem. Pega fogo aí, rapaz. Agora, quem de verdade veio ouvir a voz de Deus, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho. Lei Macanda Xanda Laio Itébio Face Eclésio Monturaia O mando como Lucitei Eplesi Toromodo como Citanda Candaraia Ora Baixanda da Você veio para receber, para adorar, foi para sentir. Receba, 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 receba. Quinta lição: a evidência de uma fé pura. Filho, o que é nosso agora é para nós. Quando você estava sem nada, te deixaram. Quando você estava na prova, viraram as costas para você. Quando você estava na prova, não mandaram uma mensagem de consolo para você. Quando você estava na prova, não disseram nem Jesus vai te ajudar, nem isso falaram. Ao contrário, passaram debochando de você. Chamaram você de terra seca, de cana quebrada, balançada pelo vento. Agora engole, se tope inteiro. Eliseu disse: pega o pouco que você tem e coloque no vaso. Quem não te deu valor vai ver o que Deus vai fazer este ano na tua vida. Quem tem promessa de Deus, faz barulho aí, dá um sinal. Chegou a hora da virada de mesa, chegou a hora da virada de cativeiro. É hora de ascendência, é hora de decolar a aeronave, é hora de subida. O tempo da humilhação passou. Chegou a hora da dupla honra de Deus no teu chamado, no teu ministério.
teus vasos, levaram o teu ouro, levaram tua prata, levaram o teu bronze, levaram as panelas de alumínio, levaram o teu ferro, o teu botijão, levaram as torneiras da pia, da cozinha, do banheiro, levaram até os canos da casa, levaram as telhas, igual quando o vento levou as telhas e as paredes da casa de Jó, levaram tudo. Ficou na lona, quebrada, machucado, ferido, sangrando. Entrou no estágio de coma, mas não morreu. Foi para o soro de recuperação, deitado na maca do sofrimento. Ainda tinha um pouquinho de azeite. Deus não precisa de muito, meu filho, minha filha, para fazer muito. Deus precisa do pouco que você tem para mudar a tua história na cidade. 2024 será o ano do rebuliço. Tem anjo de Deus andando neste lugar. Tem presença do varão de branco na casa. A noiva está recebendo o toque do Altíssimo agora. Prepare a sua mesa para sorrir. Prepara talheres novos para se alimentar. Prepara copos e taças novas para cantar. Compra uma toalha nova para forrar tua mesa. Tem ação de graça chegando na tua vida. Sexta lição, a multiplicação vai chegar. Derrama. Encheu no outro. Vou profetizar algo de Deus na tua vida. Aonde colocares as tuas mãos, Deus vai prosperar a casa. Deus vai prosperar o ambiente. Uma nova história vai começar na tua vida. Deus vai começar a escrever um capítulo novo para você. Chegou a hora da ação de Deus. O inferno saberá quem é o Altíssimo. Multiplica. Tem crente voando ali atrás, aleluia. Tem fogo aí, irmão. Tem fogo aí, irmã. Tem presença de Deus aí na tua vida. Tem azeite de Deus chegando. Vai multiplicar. Tem unção aqui no altar. O altar está pegando fogo.
que estão cheios e transbordando. Ele disse: acabou, não tem mais? Se não, então vai pagar a dívida do teu marido agora. Pega o azeite, vende o azeite, paga a tua dívida, limpa o nome do teu marido. Deus vai limpar nome aqui hoje. Quem crê, levante a mão lá no alto. Diga: eu creio. Vai tirar teu nome do Serasa. Vai tirar teu nome do SPC. E vive do. E viva do. Olha pra mim. Tu sabe o que é viver do resto? A maior vendedora de azeite viver é ir até a morte. Uma indústria de azeite será instaurada, instalada na casa dela. Aonde não tinha nada, vai ter tudo agora. Ela vai vender azeite para as igrejas. Por quê? Para a iluminação do templo. Ela vai vender azeite na feira. Para quê? Para a alimentação do povo. Ela vai vender azeite no mercado. Para quê? Para fazer pasta, remédio e sabão. Vai devolver os vasos. Vai dormir de consciência limpa. Vai ter dinheiro para emprestar e para doar. Levanta as tuas mãos. Tá forte, vai. Vira para o crente na tua frente agora, do teu lado. Fica de mão levantada olhando para ele, frente a frente. Vira. Diga para ele: irmão, está fraco. Diga: irmão, estás preparado para o que Deus vai fazer na tua vida?